Servidores são afastados após operação da Polícia Federal no Tribunal de Justiça do Maranhão. Nova presidente da EMAP vira alvo de denúncia por possível conflito de interesses. Ministério Público fiscaliza imóveis no Centro Histórico de São Luís. Polícia Federal deflagra nova operação para desarticular fraudes no INSS. E veja ainda, a audiência do transporte público termina sem acordo na capital maranhense. Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 11 de dezembro. Eu sou o Daniel Gonçalves e o Band Cidade começa agora. E a gente começa falando de uma operação da Polícia Federal realizada dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão, que resultou no afastamento de servidores e novas medidas determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A operação da Polícia Federal aconteceu dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão para cumprir determinações do Conselho Nacional de Justiça. O caso envolve o tabelião Aurino da Rocha Luz, do primeiro ofício de registro de imóveis e notas de Caxias. Durante a ação, as equipes, então, fizeram buscas internas e 3 servidores do tribunal foram afastados imediatamente por participação de negociações privadas com o tabelião, incluindo também a venda de um veículo UTV sem declaração à Receita Federal a uma servidora do gabinete do desembargador Jamil Gedeon, a negociação também de um precatório e uma transação realizada durante o expediente. O CNJ considerou, então, as condutas incompatíveis com o serviço público e decidiu pelo afastamento. A operação no gabinete de um desembargador também faz parte aí dessas diligências para dar cumprimento a essas medidas cautelares. Segundo o CNJ, o cartório que Aurino comandava arrecadou 7,42 milhões de reais no último ano e pouco mais de 2 milhões apenas no primeiro semestre deste ano, e agora no momento se encontra sob intervenção a partir da última quarta-feira. Na sessão realizada ontem, o CNU abriu mais um processo administrativo disciplinar contra Aurino e manteve então seu afastamento cautelar. O corregedor nacional, o ministro Mauro Campbell Marques, classificou as irregularidades como extremamente graves. Além disso, o Ministério Público do Maranhão também ofereceu 2 denúncias criminais contra Aurino em junho. Ele é acusado, então, de falsificar documentos em operações imobiliárias avaliadas em 3,5 milhões de reais e também por cobrar emolumentos acima do permitido em pelo menos 12 situações. A defesa de Aurino afirma que ele sempre agiu dentro da legalidade e que as acusações fazem parte de uma campanha de difamação movida por grupos de influentes da cidade de Caxias. A gente continua acompanhando o desdobramento desse caso. A nomeação da nova presidente da EMAP, Orquelina Maria Costa Silva, feita pelo governador Carlos Brandão, virou alvo de uma denúncia grave do Tribunal de Contas do Estado. O TCE determinou urgência na análise do caso, que pode resultar até na suspensão da nomeação assinada pelo próprio governador. A denúncia traz documentos que apontam possíveis conflitos de interesse e ligações anteriores com nova presidência de empresas privadas e órgãos ambientais do governo. Veja na reportagem. A escolha de Orquelina Maria Costa Silva para a presidência da empresa maranhense de administração portuária, feita diretamente pelo governador Carlos Brandão, está agora sob análise do Tribunal de Contas do Estado. A denúncia apresentada pelo deputado Rodrigo Lago afirma que a nomeação pode violar a lei das estatais e levanta suspeitas de conflito de interesses. Documentos anexados ao processo mostram que Orquelina foi sócia de uma empresa privada que manteve contrato com a própria EMAP. A mesma Orquelina também ocupou cargos centrais na Secretaria de Meio Ambiente, inclusive em comissões que julgaram processos ambientais de empresas no estado. Mesmo com esse processo, o governador Carlos Brandão exonerou Orquelina da SEMA e no mesmo dia a nomeou presidente da EMAP. A velocidade da nomeação e os vínculos anteriores descritos na denúncia foram determinantes para que o Tribunal de Contas determinasse urgência na apuração.
O processo foi encaminhado ao relator das contas da EMAP, que deve analisar nos próximos dias uma medida cautelar capaz de suspender o ato do governador. O caso amplia a pressão sobre o Palácio dos Leões, que agora precisa responder aos questionamentos levantados pelo TCE e pela denúncia formal. A empresa maranhense de administração portuária informou por meio de nota que todas as suas ações seguem estritamente a legislação aplicável às estatais. No processo de indicação da atual presidente, a senhora Orquelina Maria Costa Silva, foram adotados todos os procedimentos formais previstos, incluindo análise pelos departamentos competentes. A nota diz ainda que a EMAP reafirma que não há qualquer objeção legal à permanência da dirigente no comando da estatal. Mais uma audiência para tentar avançar no impasse do transporte coletivo terminou sem acordo. A Prefeitura de São Luís, o Sindicato das Empresas de Transporte, ainda divergem sobre o modelo de pagamento do subsídio. Depois do adiamento, a proposta chegou ao juiz Douglas de Melo Martins, que retomou as negociações para tentar garantir a continuidade da integração entre São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O impasse continua sendo a mudança no modelo de pagamento do subsídio. Hoje, o repasse é feito ao Sindicato das Empresas de Transportes, mas a Prefeitura quer pagar diretamente às operadoras com desconto proporcional para quem não colocar toda a frota nas ruas. A audiência, outra vez, terminou sem acordo. Mas ficou definido que a Prefeitura de São Luís vai analisar uma proposta do Sindicato das Empresas sobre um protocolo apresentado pela Procuradoria-Geral do município pedindo transparência total. O SET sugere que haja prestação de contas detalhadas dos cálculos previstos no contrato da tarifa e do subsídio. Nós pedimos o óbvio, nós pedimos a transparência dos cálculos da tarifa e dos cálculos do subsídio. Então é muito importante São Luís saber quanto ele paga de passagem, quanto é que deveria pagar. Está muito, está pouco, ninguém sabe. Então, nós estamos pedindo aqui que o município apresente esses cálculos, está previsto no contrato e até hoje nunca foi cumprido. Então, nós precisamos saber os valores que a Prefeitura chegou para cobrar a tarifa do sistema de transporte. Então, ela é muito importante para a sobrevivência desse serviço. A Prefeitura deve apresentar uma devolutiva na próxima segunda-feira, informando se aceita ou não a proposição. Se aceitar, Prefeitura e SET terão de segunda a sexta para juntar documentos e tentar avançar em um novo acordo. A próxima audiência está marcada para o dia 19 deste mês. Uma solução que não seja consensual será inadequada para as empresas, será ruim para as empresas, ruim para o município e ruim para os usuários do transporte coletivo. O melhor caminho, sob o meu ponto de vista, e foi o que eu disse aqui, é que nós encontremos até o dia 19 uma solução consensual para este assunto, que resulte ao final em um equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio não é simples, já foram várias audiências e hoje foi mais uma. Eu tinha e tenho 3 audiências marcadas para hoje e agora que estou na segunda, exatamente pelo tempo necessário para que precisamos destinar esse assunto pela relevância que ele tem. Durante a reunião, o SET levantou a informação de que a Prefeitura não tem repassado corretamente os valores do subsídio, que, segundo o sindicato, é referente à tarifa e não à frota, e relembra que há ameaça de greve para amanhã. Toda vez que vocês olharem na TV que vai haver greve por falta de salário, é a Prefeitura que não pagou o que foi acordado. Então nós recorremos ao tribunal, o tribunal falou assim, olha, a cobrança não é aqui, mas a obrigação existe. A obrigação existe desde 2021, que se paga subsídio para se transferir para os trabalhadores. Ou seja, se o trabalhador não recebeu, quem não pagou foi a Prefeitura, não foi as empresas. Mas o pedido é que os rodoviários aguardem os próximos passos das negociações. A minha expectativa é de que eles aguardem até a segunda-feira, porque também a eles não interessa um conflito que fique mais difícil de solucionar na hipótese de um acordo que venha a ser aqui celebrado na próxima segunda-feira. Ao menos seja iniciado na segunda-feira uma solução, para termos uma solução consensual. Então eu penso que seria melhor para todos aguardar esta solução que poderá ser construída a partir de segunda-feira aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. E a seguir do Banho de Cidade, a preocupação com o sistema de ferry-boat no estado do Maranhão.
De volta com a Humanicidade, agora para um recado importante para você que nos acompanha. Atenção, que você sabia porque não fica bom das dores nas articulações? Porque você nunca tratou a causa da dor. Mas o suplemento natural da medicina indiana resolve. Chame no WhatsApp e diga onde é sua dor. 988439181 e participe do Natal Sem Dor do Aliviarte. Neste Natal, o Aliviarte oferece um desconto de 7% até o dia 24 de dezembro. A proposta é ajudar você a eliminar suas dores e celebrar o Natal com alegria. Você pode entrar em contato com a equipe pelo número 988439181. A influenciadora Letícia Ellen e 2 homens foram presos nesta quinta-feira suspeitos de tráfico de drogas em um sítio na zona rural de Timon. Acompanhe nas informações de Lucas Klisman. A prisão da influenciadora Letícia Ellen foi realizada em um sítio na zona rural da cidade de Timon. No momento da prisão, ela estava acompanhada do ex-companheiro, conhecido como Jorginho, que é investigado por um homicídio, um assassinato em Teresina. De acordo com a polícia, ela foi presa pela prática de favorecimento pessoal. Esse é um ato que consiste em ajudar alguém que cometeu algum crime de escapar da investigação ou da prisão por parte da polícia. Segundo as investigações, ela estava dando proteção a criminosos de alta periculosidade, suspeitos ali de envolvimento com homicídios, dificultando inclusive o trabalho da polícia. Ela chegou a dar residência, também um carro para esses criminosos. A polícia informou que essa é a segunda vez que a influenciadora Letícia Ellen é presa por essa mesma prática em um intervalo de 3 meses. Em agosto desse ano, ela foi presa em Teresina ao ajudar um integrante, o atual namorado dela, conhecido como Bololô, em Teresina. Ela estava dando para ele proteção, ele que pertence a essa mesma facção criminosa, e também ele é suspeito de um homicídio que aconteceu em Teresina. No momento da prisão, ela voltou a afirmar que não tem conhecimento dessas práticas criminosas e também que não possui nenhum vínculo com nenhum tipo de organização criminosa ou essas facções. A polícia informou também que a Letícia, inclusive, foi alvo da operação Jogo Sujo 2, que foi deflagrada em outubro deste ano, que teve como alvo ali influenciadores que divulgavam aquele famoso jogo do tigrinho, induzindo ali aos seus seguidores a perder dinheiro nessas plataformas. Ela foi presa mais uma vez e agora está aí à disposição da justiça por essa prática de favorecimento pessoal. Com a chegada do fim de ano, as viagens para a região da Baixada Maranhense sempre aumentam, sempre que os serviços oferecidos pelas empresas de transporte marítimo não é tão adequado. E para piorar a situação, o ferry Gabriel entrou em manutenção e só retorna no próximo sábado, dia 13 de dezembro. O ferry São Gabriel foi apresentado pelo governo do Maranhão em 2022, com o mais moderno e o maior frota atual no estado. E por meio de nota, a Secretaria de Estado do Governo informou nesta quarta-feira que ocorreu essa parada programada do ferry-boat São Gabriel, cuja previsão de retorno está marcada para sexta-feira. A nota diz ainda que, atualmente, estão em operação 3 embarcações. O ferry-boat Cidade de Pinheiro, que está em processo de manutenção corretiva desde a última segunda-feira, retorna neste sábado, dia 13, sem qualquer comprometimento no funcionamento do sistema de travessias, segundo a nota. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira nova operação para desarticular fraudes do INSS. Ingrid Souza. A operação nomeada Amparo Forjado aconteceu na manhã de hoje, tem o objetivo de combater crimes contra o sistema previdenciário aqui em São Luís. Durante a ação, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e também foram autorizados o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além também da realização de auditoria pelo INSS nos benefícios suspeitos. As investigações começaram em abril do ano passado, quando as autoridades identificaram um grupo criminoso que seria aí suspeito de aliciar idosos e também pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade social, para se passarem então por beneficiários do INSS.
O grupo criminoso ainda apresentava documentação, toda a documentação com a identificação dessas vítimas e também com foto. Tudo isso para burlar o sistema, né, e fazer com que as instituições financeiras acreditassem ali na veracidade daqueles documentos e também para realizar saques ilegais. O prejuízo, de acordo com a Polícia Federal, se refere a 7 benefícios assistenciais, estimado então em R$1.045.000, valor que inclusive pode ser ainda maior quando a Polícia Federal, né, fizer a análise de todo o material apreendido. Eles continuam investigando e a gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente traz na programação. E a seguir no Band Cidade, o Festival Dente de Ouro celebra o legado de Papete. Em instantes, a gente volta já. De volta com o Band Cidade, agora falando de política. De Brasília, Napoleão de Castro traz informações direto do Congresso Nacional. Boa noite, Napoleão. Grande abraço, muito boa noite, cumprimentar a você, ao telespectador Band, nesta noite de quinta-feira, retornando de Brasília, Congresso Nacional, já sem grande movimentação, depois dos dias agitados que a gente teve, principalmente na noite de terça e ontem, quarta-feira. E uma perspectiva de movimentação também para a semana que vem, já que é a última semana legislativa e à espera para se saber se teremos ou não a votação do Orçamento da República para 2026. Em termos legislativos, conversamos com o deputado Paulderney Avelino, União Brasil do Amazonas, sobre os projetos dele que trata da jornada de trabalho que ele pretende passar para 5x2. Eu apresentei neste ano o projeto de lei com a escala 5x2. E por que eu apresentei esse projeto? Porque hoje nós já temos no Brasil uma carga de trabalho, semanal na ordem de 39 horas, na média, mas a Constituição prevê 44 horas. Então, estou reduzindo de 44 para 40 horas e o projeto foi discutido hoje na CETRAB, Comissão do Trabalho. Então, eu entendo que é uma questão que vai ajudar muito as famílias e não vai criar impacto na economia, uma vez que nós sabemos que um trabalhador, quando está descansado, quando tem tempo para se preparar, ele produz muito mais. Então, vamos ter um aumento de produtividade, não só no trabalho, como também na economia brasileira. As informações de Brasília do Congresso Nacional para o Band Cidade, Napoleão de Castro. É isso, obrigado pelas informações, Napoleão. A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira a cassação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A proposta recebeu 227 votos a favor, 110 contra e 10 abstenções. A votação da bancada maranhense ficou dividida em 3 votos favoráveis à cassação, votos contrários, abstenções e ausências. Apenas os deputados Alan Garcês, do PP, Júnior Lourenço, do PL e o Pastor Gil, também do PL, votaram contra a cassação. Com a rejeição da cassação e arquivamento da representação, não há mais possibilidade de punição da parlamentar no âmbito da Câmara. Zambelli seguirá aguardando os desdobramentos judiciais relacionados à decisão do STF e do processo de extradição. E as inscrições para o novo concurso público de telecomunicações brasileiras, SA, a Telebrás, começou nesta quinta-feira. Estão sendo ofertadas 930 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 11.680. As oportunidades são para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisas em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, o SEBRASP, a bancada organizadora do processo seletivo. Os participantes terão até às 18 horas do dia 2 de janeiro para se inscrever. E a gente fala agora de um nome que marcou a cultura do estado do Maranhão. O Festival Dente de Ouro celebra o legado de Papete e reúne artistas,
produtores e admiradores da música maranhense. Ele era conhecido pelo entusiasmo e pela sensibilidade artística, sempre atento a preservar a cultura maranhense e inspirar quem estava ao seu redor. Que eu ficava com ciúme do perfume ele tirar, mas quando o banzeiro quebrava, teu lindo rosto molhar. Suas toadas e canções marcam gerações e o Festival Dente de Ouro revive esse repertório, celebrando a riqueza da cultura do Maranhão. Nós já havíamos feito uma edição, 2 edições ano passado e, claro, a nossa missão maior é difundir a cultura maranhense, porque quando a gente fala de papete, a gente não fala só do papete, a gente fala de uma gama de artistas que compunham, né, são compositores e também o Bandeira de Aço, que foi um disco do papete, foi um disco que foi nacionalmente contemplado, né? Então, a nossa missão, de fato, é difundir a cultura popular. O evento oferece oficinas de formação artística, incluindo produção musical, ensinando desde o início da criação de uma música, elaboração de projetos culturais e percussão. Todas abertas a quem deseja aprender e se inspirar na música maranhense. Além disso, garante acessibilidade com cadeiras reservadas para pessoas com autismo. A gente vai ter acessibilidade para portadores de deficiências visuais, auditivas e de mobilidade também. Cadeiras reservadas para pessoas que possuem autismo. E, claro, fortalecer também que esse evento ele é um evento que tem um aporte da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura. O Festival Dente de Ouro promete reunir artistas da cena local e destacar o repertório de papete. É nesse contexto que Josias Sobrinho comenta sobre sua relação com o compositor e a importância do seu trabalho. Eu sou suspeito também de falar porque é o primeiro intérprete das minhas músicas. As minhas primeiras 4 músicas gravadas foram gravadas por ele no disco Bandeira de Aço, né, que é um registro, é um trabalho que perdura, né, que tem quase 50 anos de gravação, que ainda está vivo, presente nas cenas, né, geração a geração, ele vem sendo transferido de geração a geração. Então o Papete é isso tudo, é um cara que acreditou piamente na força da nossa música, da nossa cultura e passou a vida toda cuidando disso. Ronald Pinheiro também se apresenta no festival, interpretando o repertório de Papete. Ele lembra que Papete gravou algumas de suas composições, como Mimoso e também Quadrilha, que ele criou junto com Josias, fortalecendo sua música dentro e fora do Maranhão. Através da minha música Mimoso, que ele gravou, depois ele gravou também Quadrilha, que é uma música que eu fiz com Josias, em parceria Josias, Chico Maranhão, Sérgio Habib e Zé Pereira. Então o Papete é um cara assim fundamental, foi pioneiro, né, em divulgar a nossa música, a nossa cultura, foi um cara maravilhoso. O Espaço Cultural Humberto de Maracanã já se mostra preparado para essa edição do Festival Dente de Ouro, dedicada a Papete e à cultura maranhense. Nasceu na ilha de São Luís, na ilha de São Luís, na ilha de São Luís. No tempo bem que ela quis, no tempo que ela quis, no tempo que ela quis. Uma quadrilha de cantoria, de fazer versos e deixar o povo feliz. É isso. Por hoje é só. O Band Cidade fica por aqui. Outras notícias a seguir no Jornal da Band.